Sejam bem-vindos a mais um episódio do Onda Verde Talks. O videocast conecta vocês com as mentes mais brilhantes por trás das soluções mais inovadoras para o clima e o meio ambiente. E aqui a gente está conversando com as startups que fizeram parte do Onda Verde Insights, explorar um pouco mais sobre como elas estão transformando os desafios em oportunidades para a economia verde. Bom, vou deixar você se apresentar, falar o nome da sua startup e o que você faz nela. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rodrigo Oliveira. Eu sou fundador da Green Mining, uma startup de logística reversa inteligente. Na verdade, é uma logística reversa eficiente, ou seja, recuperar recicláveis no meio ambiente, principalmente em meios urbanos, e levar de volta para a cadeia produtiva, respeitando pessoas, respeitando a regulação. Legal. E dentro de toda essa atuação que vocês fazem, qual é o problema ambiental e ou social que a startup de vocês busca resolver? A gente busca resolver dois grandes problemas, né? O primeiro, muito lixo sendo jogado fora, indo para aterro sanitário, para lixões, para o meio ambiente, para córregos, oceanos, e a gente quer desviar esse material. Então a gente busca interceptar ele logo na fonte para a gente valorizar o material que precisa devolver para a cadeia, para a gente poder fazer a economia circular acontecer de verdade e a gente parar com a economia linear de ficar enterrando e jogando fora, continuando a extrair recursos naturais e não permitir a regeneração, que é o que acontece hoje. Se a gente consegue recuperar e reciclar mais, a gente consegue manter e permitir que a natureza se regenere. E o segundo ponto, que para a gente é um pilar fundamental, e a gente nasceu disso, que é a dignidade das pessoas envolvidas com isso. Hoje no Brasil tem mais de 90% de pessoas informais que coletam esses materiais, e a gente entende que esse material que vai ser devolvido para uma cadeia produtiva, para as indústrias, para as empresas, ele precisa garantir compliance, ele precisa garantir que o respeito às pessoas que estavam lá. Então, por isso, a gente quer ter toda a rastreabilidade para garantir uma reciclagem com dignidade. Legal. E assim, a gente está vendo que no estudo da Verde Insights a gente percebeu isso, que a parte de gestão de resíduos que atua nessa área é onde tem mais soluções, é onde tem mais startups, cooperativas, organizações que estão trabalhando com isso. E como que a solução da Green Mining ela se diferencia de diversas soluções que têm surgido por aí no mercado? Bacana, é interessante isso, né? Porque tem muitas soluções, porque o problema é tão grande que a gente realmente olha para uma cooperação de soluções possíveis para serem trabalhadas. Eu acho que nosso propósito inicial de buscar o respeito às pessoas, a gente não está olhando só para o meio ambiente. Nosso entendimento é que se a gente respeitar as pessoas vão cuidar do meio ambiente. Mas a gente precisa pensar em pessoas primeiro. Consumo é feito por pessoas, a fabricação, as empresas são feitas por pessoas, as políticas públicas são feitas por pessoas. Então, a gente tem ecossistemas que, se a gente não olhar para o ser humano, se a gente olhar para as pessoas envolvidas e falar, peraí, todo mundo aqui faz parte desse processo, pode ajudar nesse processo, mas precisa, em primeiro lugar, respeitar uns aos outros. Ter um pouco de, não é só compaixão, mas é um pouco de se colocar no lugar, né, de empatia e olhar para pessoas que estão coletando na rua, ou que estão em cima de um lixão, ou crianças que estão pegando em cima de um aterro sanitário e falar, tá errado, né? Eu não vou aceitar mais isso, não faz sentido a gente ficar aceitando, olhar para isso e simplesmente, ok, tudo bem, vamos achar que isso aqui faz parte da nossa paisagem. Não, como a gente combate isso, né? E esse é o grande diferencial da Green Mining. A Green Mining olha para a rastreabilidade, que é onde a nossa tecnologia faz a diferença, pessoa a pessoa que trouxe o material, que coletou o material, que desviou aquele material de um aterro, de um lixão, do oceano e levou ele de volta para a cadeia. E a gente incentiva essas pessoas, seja o consumidor comum, mas principalmente quem está lá no primeiro elo fazendo isso em grandes quantidades e grandes volumes, que depende da reciclagem. Catadores e catadoras, carroceiros e carroceiras. Essas pessoas que estão lá todo dia ralando 12 horas por dia, buscando materiais para conseguir comer, se alimentar. Só que, infelizmente, até hoje elas ficavam com 20% do valor do material e as nossas operações, a gente contrata ele como um CLT, garantindo todo o respeito, assim como todas as indústrias têm, ou a gente garante o melhor valor do mercado, que chega a ser de 4 a 5 vezes o que ele recebia antes, né? Que é o que a gente chama de valor da fábrica. Isso dentro de um projeto que chama Estação Preço de Fábrica. Realmente ele entrega o valor total, porque ele zera a intermediação
e ainda subsidia a logística. São os dois grandes diferenciais que a Green Mining tem. Nossa, que demais. E aí, dentro dessa tecnologia que vocês estão trazendo, que é uma tecnologia para além da tecnologia de rastreabilidade, mas é uma tecnologia social também, né? Como que é essa integração dessa tecnologia digital, de rastreabilidade com a tecnologia social e como que isso se aplica no modelo de negócio de vocês? Legal. A gente é realmente uma clean tech, a gente inicia com a tecnologia fazendo a rastreabilidade. Nosso sistema chama Waste Finder, ou seja, a gente precisa encontrar onde tem resíduo, que é aí que a gente vai ter a eficiência necessária para o processo de logística reversa. Imagina, se eu sou uma indústria e eu faço um fardo de bebidas e eu simplesmente preciso vender isso para um distribuidor ou para uma loja. Eu vendo um caminhão para uma loja. A logística é super eficiente para eu levar um produto que tem valor. Agora, na logística reversa, eu preciso buscar uma embalagem na sua casa, uma embalagem no estabelecimento daquela outra pessoa, uma embalagem no estabelecimento da outra pessoa, um material que não tem valor. Então, é hiper complexo a logística reversa em termos de custo. Então, a gente precisa da tecnologia para buscar eficiência. E essa tecnologia do Waste Finder, de encontrar esse material, tem a ver com modelos de concentrar materiais. Quando eu tenho volume de material concentrado, eu faço essa logística valer a pena economicamente. E eu preciso ter mais volume com mais quantidade a cada coleta, a cada retirada, a cada processo de logístico para ter o melhor ROI do mercado. A gente, desde 2018, quando a gente nasceu, e foi muito legal porque a Climate Ventures foi o nosso segundo programa que a gente fez parte, né? Lá em 2019, a gente ganhou um dos prêmios de projetos verdes, inclusive, de iniciativas verdes, e foi super relevante para mostrar que resíduos sólidos, a logística reversa e a reciclagem fazem parte, né, das mudanças climáticas, fazem parte de mitigação de mudanças climáticas. Começou a ter uma visibilidade das empresas fazerem, peraí, aqui eu tenho compliance, quero fazer parte disso daqui. Né? E isso foi super importante. O compliance trabalhista permite a gente se conectar com as grandes multinacionais. Não tem telhado de vidro, tem transparência, tem dado, tem comprovação, tem pagamento de FGTS, tem pagamento de férias, tem pagamento de todo mundo via carteira assinada. Então isso dá uma tranquilidade para você fazer parte de um processo, mas que tem eficiência. Né? Traz muito volume, pouco investimento, o ROI é positivo. Que demais. E dentro disso, como que vocês garantem que a gestão de resíduos tem um monte, é um grande problema, mas como vocês garantem que a solução de vocês ela pode ser escalável, mas ao mesmo tempo acessível, tanto para o seu parceiro lá, o catador, o carroceiro, a carroceira, mas tanto para os clientes, para as grandes empresas que estão contratando. É legal isso, porque como startup, né, a gente olha muito para o growth hacking. Né? E eu brinco, o hackear o próprio negócio para fazer ele melhor, fazer o que você ainda tem de gap que pode ser melhor. Naquela época, lá em 2019, nosso foco era ajudar as empresas a ir nos estabelecimentos comerciais e coletar. Né? E a gente fez isso durante 5 anos focado nisso. No meio do caminho, a gente começou a ver que existiam outras oportunidades mais eficientes. E a gente começa a evoluir a tecnologia, desenvolver novos produtos e projetos e serviços para buscar mais eficiência. A gente chegou num momento que a gente falou, poxa, agora a gente atingiu um projeto que tem uma eficiência perfeita. Né? Tá funcionando? Tá funcionando. Vamos levar isso no modelo ainda que a gente chama de contratado, ou seja, as empresas contratam esse serviço, então é tranquilo, o serviço está pago e tudo mais, mas agora a gente começa a ir para o modelo de vamos desenvolver estações próprias. E aí sim você tem a liberdade de escalar. Você não depende de esperar alguém comprar os seus serviços, comprar o seu produto para poder crescer. Então a gente está agora indo para o primeiro step disso, junto inclusive com parceiros da B3 e do Tesouro Direto, que toparam essa ideia de fazer o teste de escalar o modelo da estação preço de fábrica e a gente poder, através dos volumes que a gente gera, vender créditos reais, tangíveis e rastreados no mercado. Créditos de logística reversa para qualquer empresa. Uma empresa que precisa de 30 toneladas, de 5 toneladas, de 1 tonelada. Agora a gente está disponível para qualquer empresa, não apenas aquelas que precisam de 1.000 toneladas, 700 toneladas ou até mais para conseguir cumprir logística reversa. Nossa, que demais. E acho que é bem evidente o impacto que vocês têm, mas como você acredita que a Green Mining ela está atuando de uma maneira extremamente direta no campo da justiça climática? Imagina,
as pessoas que vivem de material reciclável moram em favelas, em comunidades, moram nas ruas, estão largadas invisíveis ao mercado, né? Quando você chega com um processo em que você começa a remunerar elas de 4 a 5 vezes mais, isso quer dizer que da média nacional dos catadores que recebem R$ 480 por mês, a gente eleva isso para R$ 1.600 a R$ 2.000, começam a receber acima de salário mínimo, que é o momento em que nós consideramos que podemos considerá-los ou chamá-los de trabalhadores autônomos. Para mim, o autônomo que recebe menos de um salário mínimo está sendo explorado por alguém na cadeia. Né? Se o autônomo está recebendo mais de um salário mínimo, que é o nosso caso, que é o caso de quem é atendido por nós, ele tem condição de sair da rua e ir alugar uma casa. Ele tem condições de garantir que o filho dele esteja na escola. Então, a gente traz uma justiça climática, vamos dizer assim, para exatamente a baixa renda que era invisível no mercado, que para participar dos processos tem que ter o seu CPF, seu nome, data de nascimento. A gente cria um e-mail para a pessoa, ele já está bancarizado, infelizmente, mas graças à pandemia, todos esses recebiam auxílio e conseguiram a conta em banco. Então, todo mundo agora recebe o Pix na conta do valor pago toda sexta-feira. Então, a gente paga rápido para ela e ela consegue ter a mobilidade social. Tem um caso emblemático de um catador que deu até uma entrevista, né? Eu fiquei sabendo isso pela entrevista, que deu para a Rede Globo, falando que, olha, depois de entregar aqui na estação, depois de alguns meses, eu lucrei e consegui comprar um carro. Ele saiu da carroça, ele andava de carroça, e ele foi comprar um carrinho antigo, velho, não tem problema. Mas ele agora consegue trazer 3 vezes mais volume através de um veículo, entendeu? Então, assim, essa mobilidade social é fundamental e isso faz com que não só a reciclagem, mas a reciclagem que busca com dignidade atenda à justiça social. E é um impacto que é para além da ponta, né? Porque é daquelas pessoas que estão tão vulnerabilizadas que elas não estão nem na ponta, né? Elas estão para além da ponta. Exato. E cada quilo que é reciclado, né, você tem um impacto direto em redução de emissão de carbono. Vou falar números em gerais. Quando você fala do vidro, a cada 6 toneladas é 1 tonelada a menos que você emite. Quando você fala do alumínio, a cada tonelada são 20 toneladas a menos que você emite. Quando você fala do plástico, a cada tonelada são 4 toneladas a menos que você emite, falando de todo o processo de extração natural. Então, todas essas pessoas que eram invisíveis, e a gente dá essa visibilidade, eles estão já há muitos anos ajudando mudanças climáticas, só que eles eram desrespeitados. Sim. A gente trouxe um respeito para essa cadeia e aí vem essa justiça climática ligada à reciclagem. E é muito doido, assim, porque estou até fugindo um pouco da pauta, porque é muito interessante a solução de vocês, que era um dado que eu sempre criticava, que o Brasil sempre se orgulhou de reciclar 99% do alumínio que circulava no mercado. Mas eu sempre tinha um pensamento crítico, era como que esse número está baseado numa margem da sociedade, né? Na marginalidade das pessoas que precisam reciclar para sobreviver e não viver uma vida plena e digna. E como que esse número, esse dado, que era o orgulho ambiental do Brasil, entre aspas, era baseado quase que na miséria da população, e como que vocês conseguem trazer dignidade para esses trabalhadores, né, desse ecossistema no campo da gestão de resíduos. Eu acho muito interessante, que eu acho que agora a gente vai poder conseguir se orgulhar de números baseados na reciclagem, mas que conseguem, ao mesmo tempo, trazer dignidade para os trabalhadores dessa cadeia. E mais do que isso, dados reais. Dados do que está acontecendo nesse momento, o que aconteceu ontem, anteontem, ou seja, a gente tem tudo isso com tecnologia, né, com informação, com prova de pagamento, comprovante de Pix na conta. Eu faço emissão de nota fiscal de compra. Então, o governo sabe de todo mundo que eu estou comprando por CPF. Né? É transparência total, entendeu? Porque a Green Mining não tira 1 centavo do material. E esse é o nosso propósito. Eu já recebo pelo serviço, não quero receber pelo material, por quê? Se eu começar a tirar do material, eu começo a dar menos para aquela pessoa. Vai ser menos interessante ela me entregar material. Se eu entrego o melhor valor que existe no mercado, elas vão querer entregar mais. Então é um ciclo virtuoso que a gente quis desenvolver com a estação preço de fábrica. E quando a gente fala de dados reais, é que tem que tomar um super cuidado e questionar os dados que estão no mercado. Porque num país que tem 68% das cidades sem coleta seletiva, que tem
cooperativas em apenas 24% dos municípios, dizer que a gente recicla muito em qualquer material é, no mínimo, questionável. Por isso que, assim, quem fala essa informação, da onde vêm esses dados, quão críveis são esses dados, vale a pena questionar os dados também, que fogem muito, porque não adianta ter o orgulho de um dado que pode estar, de certa forma, com algum tipo de erro. Interessante, interessantíssimo isso. E aí, acho que entra um pouco nesses desafios, o que você enxerga, mas aí, numa visão mais como empreendedor, quais são os principais desafios para conseguir escalar soluções sustentáveis no ecossistema brasileiro? No nosso caso, a gente tem dois grandes desafios, né? O primeiro está nas empresas, porque as empresas são as responsáveis por fazer logística reversa. Certo. Elas são as contratantes ou quem tem que comprar o tal do crédito de logística reversa. Elas têm que fazer isso. Então, a primeira coisa é encarar de frente a realidade. Elas fazem uma autodeclaração do volume de embalagens. Essa autodeclaração ela está super subdeclarada, né? Então, se declara hoje cerca de 20% do número real de embalagens que se coloca no mercado. Tá. Então, está faltando 80% das declarações ainda chegarem para o Ministério, para você ter um denominador do tipo, ok, se a gente tem que trazer 30%, é 30% de 6 vezes X do volume que está se falando hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa ter um pouco melhor a fiscalização, porque, infelizmente, no processo de logística reversa, você tem duas características legais que não estão sendo atendidas hoje por uma falta de rastreabilidade, Certo. que é, você só pode considerar logística reversa o que for pós-consumo. E hoje existe um grande volume de pós-indústria sendo chancelado como pós-consumo, por falta de rastreabilidade. Isso precisa acabar, né? Porque isso faz com que tenha um monte de papel no mercado, né? E aí demanda e oferta. Muito papel, o preço do crédito cai. O preço do crédito está ridículo hoje. Não se paga nem a água do funcionário, quanto mais um salário de funcionário. E o segundo ponto é que existe uma realidade que toda a logística reversa ela deve ser independente do poder público. E se for executada pelo poder público, como a coleta seletiva, ele deve ser ressarcido, deve ser remunerado. E ninguém faz isso. Então, tudo que tem em coleta pública hoje, que está sendo considerado logística reversa, não está cumprindo a regulação também. Então, tem dois pontos aí que ainda precisa evoluir, né? Mas eu entendo que era uma lei de 2010, começou uma regulamentação entre 2015 e 2018. Os últimos anos, uma série de decretos, a gente vê um empenho grande de trazer mais decretos e mais austeridade. Ano passado foram mais de 6, 7, 8 decretos e portarias sobre o assunto. Esse ano já saíram outras coisas. Então, assim, eu diria que a logística reversa é quase um bebezinho ainda, né? Certo. O próximo crédito de logística reversa foi regulamentado em 2023, né? Então tem 2 anos aí, né? 1 ano e pouco. Então a gente vai ver, na minha opinião, essa melhoria que a gente demanda no mercado, principalmente uma boa fiscalização. É o que está faltando. Certo. Você continua ainda, saiu há pouco tempo um relatório cheio de dados errados. Então, assim, caraca, a gente espera que um dia aconteça uma limpa nesses dados e começa a ter a cobrança correta. Olha, pessoal, vocês me apresentaram dados aqui que não estão certos. Cadê a rastreabilidade disso? Não está certo. Alguém precisa falar isso em algum momento. A gente espera que isso aconteça e que, com o tempo, com tranquilidade, sem gerar estresse. A ideia não é que ninguém saia colocando multa em ninguém, é só que seja pedido para informarem os dados corretos, os dados que precisam para o mercado. Maravilha, que seja em breve, né? E aí, do ponto de vista como empreendedor, como empreender na Green Mine, assim, quais foram as principais dificuldades e o que você acha que precisa ser transformado no ecossistema de inovação e de empreendedorismo voltado para as mudanças climáticas? A gente faz parte de vários ecossistemas nacionais e internacionais, né? E eles são totalmente diferentes. A gente vê uma velocidade em um ponto e uma questão de conhecimento na parte de investimentos para negócios sociais, ou para clean techs, ou para negócios de meio ambiente ainda muito iniciantes, muito frágeis, valores baixos com muitas exigências, né? Então, uma coisa meio leonina até para um capital que deveria ser um capital um pouco mais paciente, e tem uma visão muito de fintech, né? Então, assim, os investidores de fintech olhando para impacto, mas sem fazer um depara nesse negócio. Então, a parte de falta de recursos para que os negócios de impacto cresçam, né? Ela é necessária.
e falta isso, ainda falta um pouco desse entendimento e um pouco mais de substância. E do outro lado, você ter as empresas fazendo cada vez mais ações, mas isso tem uma crescente acontecendo, então acho que isso eu vou trazer para o lado positivo. Ainda é pequeno, mas está crescendo muito. Né? As empresas buscando negócios de impacto, buscando fazer um screening de mercado para ver o que faz sentido e o que tem a ver com o core delas. E o importante que eu acho é que nessa aprendizado, nessa jornada das próprias empresas, elas precisam entender que não é pegar coisas bonitinhas de mercado, mas coisas que fazem sentido para o negócio delas. Tem que se conversar com o negócio. Não dá para a gente querer que, não, a empresa tem que fazer um monte de coisa abraçando o árvore. Não, ela tem que fazer coisas que fazem sentido para o negócio delas, que vão trazer melhor sustentabilidade de curto, médio e longo prazo para os negócios delas. Porque a gente está falando de pessoas, mais uma vez. Sim. E quem está nas empresas são cobradas pelo curto prazo, de 1 a 3 anos. Se elas não derem esse resultado, né, escolherem negócios, um negócio que pode vir a dar um resultado daqui a 10 anos, elas nem vão estar lá, elas não são nem cobradas por aquilo. Então, elas têm que olhar de forma muito transparente, né, para eu preciso sim estar nessa jornada, mas tem que ter relação com o meu negócio, tem relação com a minha empresa, com o que eu faço, com o que eu sou obrigado a fazer ou atender, né, e não simplesmente fazer por fazer. Maravilha, maravilha. E aí, dentro desses cenários aí que você comentou, como que você vê a Green Mining daqui a uns 5 anos? Quais são os próximos projetos e grandes passos que vocês estão querendo tomar? Putz, assim, eu brinco que a gente voa ainda instalando o motor, né? Sei. Voa para cima, muita coisa acontecendo, crescendo ano após ano, duplicando. Ano passado a gente cresceu mais de 40%. Esse ano a gente já está com uma série de aberturas de novas estações também. A gente vê 2 projetos que tiveram o market fit, né? Acharam o market fit, parece simples, né? Logo quando você começa a startup e tudo mais. Mas vai uns toma anos, tempo, né? através desse modelo de growth hacking, de hackear o próprio negócio e melhorar ele, né? E a gente chegou em 2 modelos que a gente entende que eles têm um ROI muito bom para o mercado. Certo. Ou seja, tem cliente, que é o que você precisa. No startup precisa ter cliente, né? Precisa ter interessados, precisa ter gente que vai ver valor e vai gerar valor com você. O Estação Preço de Fábrica, ele tem um poder, um potencial tão impressionante que onde a gente está, a gente faz uma diferença brutal na vida daquelas pessoas. Do dia para a noite, a pessoa receber 4 vezes mais do que ela recebia antes. Do dia para a noite, quando a gente instala uma estação. Sim. Semana passada instalamos em Paraisópolis. Já foi recorde na primeira semana de volume. Nossa, demais. Né? E é uma comunidade que precisa, que trabalha muito com uma necessidade econômica e que, através das reciclagens, pode gerar ou uma renda extra, ou quem trabalha com reciclagem, gerar a renda principal de verdade, com dignidade, com tranquilidade, para poder sonhar. Né? Você permite o sonho dessas pessoas. Então, quanto mais estações a gente tiver no Brasil inteiro, e nosso sonho grande é que todo catador seja respeitado no Brasil, recebendo o valor justo. E, na nossa opinião, é o valor real do material. Com os volumes que eles executam hoje, trazendo o valor real do material, eles têm uma renda acima de salário mínimo. Né? Qualquer catador. Por isso que, nas nossas operações, em Camaçari, na Bahia, em Lajeado, no Tocantins, uma cidade de 3 mil habitantes, Juiz de Fora, Minas Gerais ou aqui em São Paulo, todos os catadores recebem a mesma coisa, que é o valor real do material. Então, logística é um problema do Brasil, não. Logística é a solução do Brasil. Se a gente traz a gente coloca isso como solução, vamos resolver logística, o resto tudo resolve. Entendeu? E foi esse olhar que a gente falou assim, vamos pegar o que todo mundo chama de problema e transformar em solução? Transformando a logística em solução, trazendo um pool de racional, de trazer esses materiais para poder pagar o valor real em qualquer lugar que esteja. Em Manaus, no Acre, a gente vai pagar o valor real do material. Que demais, demais. E aí, assim, a gente caminhando finalmente, como que as pessoas elas podem apoiar o projeto da Green Mining, o trabalho da Green Mining, e podem cada vez mais se envolver com as startups? Olha, para a Green Mining a gente quer quanto mais pessoas sendo atendidas. Então, primeira coisa, baixa o aplicativo da Green Mining, Apple Store, Play Store, Green Mining na Play Store, tudo junto, na Apple Store Green Mining. E vocês podem levar os materiais nas nossas estações, por exemplo, seja no Pão de Açúcar, ou seja nas estações de preço de fábrica para ganhar uma renda extra, e a gente vai pagar o valor do material. Quanto mais volume, melhor os resultados. Então é um ganha-ganha. Ou seja, o que eu mais quero fazer é pagar para as pessoas. Legal. É colocar dinheiro no bolso das pessoas. Pix toda sexta-feira.
A gente começou com R$1.000, R$2.000, hoje a gente já paga mais de R$20.000 por sexta-feira, já chegou em semanas a gente pagar cerca de R$40.000, né, sexta-feira pagando. Quando eu estiver pagando R$1 milhão, R$10 milhões por sexta-feira, quer dizer que esse dinheiro está indo para as pessoas que entregaram o material, né? Então, por isso que o ciclo virtuoso é eu querer colocar muito dinheiro para comprar esse material e vender para as fábricas, quer dizer que as fábricas vão estar reciclando esse material, aí vai estar gerando mais crédito, logística reversa, ciclo virtuoso, pensar em ciclo virtuoso, né? Então, todo mundo pode fazer parte do processo da Green Mine e, obviamente, estamos abertos com rodadas de investimento. Quem tiver interesse em investir, super bacana, super legal. A gente vê grandes potenciais dentro do Brasil e fora do Brasil. A gente vê as soluções, por exemplo, do que a gente tem com a Danone com Pão de Açúcar, onde você faz um drop-off inteligente, um ponto de entrega voluntário inteligente com recompensas. Ele tem o potencial de escalar mundialmente, que ele é sistema só, né? Então são formas a gente, de forma muito cautelosa, né, dando passo a passo, poder estar com soluções nacionais e internacionais. Legal, obrigado. Pessoal, acompanhem os próximos episódios do Dono da Verde Talks e aí vocês podem descobrir novas ideias, soluções que estão impactando a economia verde no Brasil. Rodrigo, muito obrigado por ter topado. Pedro. Obrigado. Valeu.